Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe. Prazer estar aqui com vocês este mês de comemoração e que nós possamos abordar obras do nosso querido Chico Xavier, ao qual, aliás, precisamos sempre recordar, porque é um grande exemplo para todos nós. E hoje nós vamos conhecer um pequeno, grande livro de autoria do Espírito Emmanuel, obra psicografada pelo Chico Xavier, e que tem por título Paciência. E dizem, e é muito comum nós ouvirmos falar isso, e às vezes utilizamos essa expressão, e que naquele momento, naquela circunstância, perdemos a paciência. Quem já não ouviu essa expressão ou mesmo não a utilizou? Mas ao estudarmos a doutrina espírita, nós entendemos que a paciência, como a caridade, a humildade, a bondade e assim por diante, a paciência é uma virtude. Bem, está lá em O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, que as virtudes já estão conosco, em germe, em potência, desde o ato da criação divina. Ou seja, quando Deus nos criou, e isso se perde aí no tempo, Ele já nos deu o potencial de todas as virtudes, como também o potencial da inteligência, para irmos desenvolvendo gradativamente através das mais diversas experiências reencarnatórias. Então, se já está conosco em potência desde o ato da criação, não temos como perder. É impossível perder a paciência, porque ela já está conosco, faz parte do nosso patrimônio espiritual. Então, o que acontece é que nós estamos desenvolvendo a paciência pouco a pouco, na medida em que vamos tendo aprendizados, passando por experiências vivenciais. Então, quando não conseguirmos nos controlar, ao invés de falarmos, desculpe, perdi a paciência, não, vamos mudar o discurso e vamos dizer assim: desculpe, é que eu cheguei no limite que já consegui desenvolver da minha paciência e é por isso que eu não aguentei. Mas obviamente que nós já tomamos a consciência que precisamos desenvolver mais. E Emmanuel pega e nos dá esta obra, um livro de bolso com o título Paciência. O livro foi escrito e foi publicado no ano de 1983. São 20 capítulos, curtos, diretos, mas antes Emmanuel faz uma apresentação. E nessa apresentação, Emmanuel explica por que ele escreveu um livro sobre a paciência. E ele nos dá 29 razões para termos que trabalhar a paciência. Vamos conhecê-las? Diz ele aqui. Bem, precisamos da paciência porque hoje no mundo nós temos desafios, perturbações, antagonismos, rebeldias, inquietações, provas, desencantos, tribulações, dificuldades, exigências, pretensões, problemas, prejuízos, infortúnios, desilusões, quedas, desastres, rixas, deserções, azedumes, incompreensões, desacordos, imitações, golpes, leviandades, tempestades do sentimento, frustrações, desvinculações violentas, desvarios. Haja paciência. Emmanuel está retratando o que é a vida humana, ainda na atualidade, porque todos enfrentamos essas situações. E para enfrentá-las, tem por base o Evangelho, a nossa espiritualidade, precisamos ter paciência. Então temos que trabalhá-la.
Não tem jeito. Para chegar hoje aqui, tivemos que ter muita dose de paciência, porque o trânsito do Rio de Janeiro para cá está horroroso, está terrível. Mas chegamos. E isso aqui importa. Aliás, certa vez, também com problemas de trânsito, nós chegamos atrasados. Mas eles fizeram um acordo dentro do centro espírita para esperar. E apesar de chegarmos atrasados 45 minutos, só iniciaram a reunião quando chegamos. O que prova que nós conseguimos trabalhar sim a paciência. É uma questão de nos trabalharmos. E a paciência está ligada à calma, à tranquilidade e assim por diante. Porque as virtudes se completam. Vamos ligar a paciência à compreensão. E aí então Emmanuel, iniciando o livro, no seu primeiro capítulo, vai nos lembrar algo que é importantíssimo, mas que muitas vezes nós esquecemos. Que nós temos um líder aqui na humanidade e que precisamos seguir esse líder. E esse líder nos é mostrado já em O Livro dos Espíritos, na questão 625, Jesus. Se Chico Xavier é modelo de paciência, o que dizer de Jesus? Que teve toda a paciência do mundo conosco. E mesmo lá na cruz ainda olha para todos nós e roga a Deus, nosso Pai, para nos perdoar, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Mas o que fazemos aqui? Trocamos Jesus por outros líderes. Líderes da cultura humana, líderes da política humana, líderes da ciência humana, e vai por aí afora. Claro que nós temos bons modelos, mas o guia e modelo da humanidade é Jesus. Está lá a questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus já nos entregou para conhecer aqui na Terra. Então Emmanuel nos lembra logo no primeiro capítulo que não temos que seguir este ou aquele. Nós temos que seguir Jesus. E ele vai então aqui nos dizer o seguinte: quem estiver procurando liderança na terra, saiba que ele, Jesus Cristo, até hoje tem o nome de Senhor Jesus. E, no limiar do terceiro milênio dos tempos novos, temos sempre por esperança das criaturas e luz das nações. E nós nos perdemos em tantos problemas porque deixamos de seguir o nosso verdadeiro líder, que é Jesus. Até falamos no nome dele, ou falamos em nome dele, mas nem sempre somos bons representantes dele, porque não pautamos a nossa vida nos ensinos morais que ele nos deixou e que se encontram no Evangelho. Nós chegamos aqui na casa espírita e nos tratamos fraternalmente, procuramos nos manter em paz. Mas quando saímos porta fora, Jesus fica aqui dentro e nós vamos. E quando chegamos em casa já brigamos com o gato, com o cachorro, com a esposa, com o esposo, já comentamos mal, sabe-se lá de quem, porque fez isso, porque está lá no noticiário. E desejamos a este e aquele que um raio caia na cabeça dele, que seria melhor. Ou que Deus providencie a desencarnação dele. Como se Deus obedecesse aquilo que desejamos. Porque ao contrário, nós é que precisamos obedecer o desejo de Deus, porque Deus é a perfeição. Deus é soberanamente bom e justo. Então, aqui dentro nós somos uma coisa, mas lá fora nem sempre representamos. O que nos lembra uma história contada por um companheiro do trabalho espírita. E eles estão contando que
E, em certa ocasião, estavam fazendo uma obra no centro espírita. E aí, na época, o diretor-presidente chegou para ele e falou: Fulano, você está com o carro aí? Estou sim. Vamos até a loja lá de material de construção, lá na avenida ali, que eu preciso conversar com eles, temos que pegar um material, ver uma doação que eles vão fazer. Ah, vamos! Saíram, chegaram na loja, aquela coisa toda, fizeram o que tinham que fazer, e aí eles saem para voltar para o centro. E quando eles saem para voltar para o centro, um táxi dá uma fechada nele. E ele achou aquilo um absurdo. Pegou e se colocou lá na caçada ao taxista, até que quando sai da avenida e entra numa rua, ele conseguiu cercar o taxista, deu a fechada e fez o taxista parar. Saiu do carro e começou a discutir. O senhor lá na avenida me deu uma fechada, quase bateu em mim, não, mas não sei o que, e começaram a discutir. O diretor-presidente também saiu do carro e ficou lá encostado, parado, vendo o companheiro lá discutir com o taxista. Aí o companheiro pega, no auge da discussão, olha para o amigo diretor-presidente do centro espírita e diz assim: seu fulano, eu não estou com a razão? E aí ele disse assim: olha, o que eu sei é o seguinte, que nós, como espíritas, somos cristãos e devemos seguir Jesus, que falou que precisamos perdoar as ofensas. E calou, ficou parado. E ele disse assim: nossa, quando ele falou isso, aí eu vi o papelão que estava fazendo na rua. Olhei para o taxista: meu amigo, me perdoa, desculpa, não foi nada, não, vamos em frente, no seu caminho e tal, me desculpa. Entramos no carro, chegamos de volta ao centro espírita, e aí eu fui pedir desculpa a ele, né? Meu amigo, diretor-presidente da casa, que assistiu aquela cena toda, e assim, falou: não, você não tem que pedir desculpa para mim, tem que pedir desculpa para ele. Ele falou assim: eu, na minha santa ignorância, olhei para ele: ele quem? Jesus, porque você disse que segue Jesus, mas o que você fez na rua não foi de um seguidor de Jesus. Então isso nos acontece muito. No dia a dia, esquecemos do Mestre. Fazemos a prece quando levantamos, quando acordamos, agradecemos pelo dia anterior, pela noite que tivemos. Rogamos que o dia seja belo, útil, em paz. Terminou a prece, nós já estamos prontos para discutir com alguém. E já esquecemos Jesus. Então o Emmanuel está nos chamando a atenção. Precisamos estar com Ele, porque com Ele nós aprendemos a ser pacientes, a ser mais compreensivos. Então não podemos esquecer que o verdadeiro líder da humanidade, e portanto nosso líder, é Jesus. Vamos destacar agora o capítulo 2, que tem por título Serve e Caminha. Diz Emmanuel: tempo é doação da providência divina. Tempo, no entanto, para quê? Indagarão muitos. Ocasião para agir e servir, aprender e caminhar para a frente, fazendo o melhor. Tempo. O tempo desta existência nos é dado por Deus. Deus providenciou a nossa reencarnação, oportunidade para continuar o nosso aperfeiçoamento. Portanto, o tempo é divino, o tempo é de Deus, mas que está entregue a nós nesta encarnação. E aí a pergunta de Emmanuel: sim, temos tempo, mas tempo para fazer o quê? E ele deu a resposta aqui: para agir e servir, aprender e caminhar para a frente. Aprender é muito importante. Nós espíritas compreendemos a necessidade de estudar. Para conhecermos o Espiritismo, conhecermos o Evangelho e melhor praticá-los. Para isso, há que se estudar. Não basta assistir a palestra na reunião pública do Centro Espírita. Não basta assistir vídeo na internet. É preciso fazer parte de grupos de estudo. É preciso em casa
ter o seu tempo de leitura e reflexão das obras espíritas, assim como outras obras, alinhando uma coisa com a outra. Então nós vamos ter um tempo em casa, aquele tempo sagrado, para pegar as obras, para ler, refletir, anotar. Vamos ter tempo para fazer parte do grupo de estudo presencial do Centro Espírita, mas também online, pela internet, e vamos unir isso ao tempo para assistir ali um vídeo na internet, o tempo para frequentar o Centro Espírita, a reunião pública, ouvir a palestra. Agora, sabendo prestar atenção, sabendo realmente absorver o que está lendo, o que está assistindo, o que está ouvindo, para não acontecer como aquela companheira que chegou assim, assistiu uma palestra na internet, no YouTube. Olha que coisa fantástica, que palavras daquele expositor, é mesmo? E era a palestra de quem? Era do, como é que era mesmo o nome dele? Ele é até famoso, ele é conhecido, eu até já tinha visto outras coisas dele. Me fugiu o nome dele agora, tá? Depois eu vou lembrar. Tá, tudo bem. E ele falou sobre o quê? Ele falou muitas coisas. Tá bom. E entre essas muitas coisas, o que você recorda, né? O que você guardou para você? Mas olha, as palavras foram tão lindas, foram tão belas, etc, etc. Não sabe nada. Não sabe o nome do palestrante, não sabe o que foi que ele falou, não recorda nada. Então, não aprendeu. Não estava, de fato, estudando para absorver. E absorver significa também refletir, significa mudar valores, ideias, comportamentos, a partir daquilo que se está aprendendo. Mas Emmanuel diz que não basta. Tem que agir e servir. Tem que sair do lugar. Por isso ele fala em caminhar para a frente. Por isso Allan Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. E aí nós podemos fazer a caridade do ponto de vista material e a caridade do ponto de vista moral. Mas estaremos fazendo a caridade. Portanto, agindo. E quando agimos, vamos agir para servir. Servir aos outros. Sem esperar recompensa, tendo a paciência de compreender o outro, de tolerar o outro do jeito que ele é, sem reclamar, sem ficar cobrando, até porque se o outro tem falhas, olhemos para nós, porque nós também temos falhas, mas não podemos parar. Temos que utilizar o tempo da melhor maneira possível, em ações que sejam úteis a todos, ações que promovam o bem, a paz, a justiça, a solidariedade, a fraternidade. É isso que nós aprendemos com a doutrina espírita. E é o que Emmanuel então está nos solicitando para agirmos, para servirmos, para aprendermos e caminharmos para a frente. Ainda nesse capítulo 2, ele nos diz: quem se encontra imóvel no tempo, recorde que o tempo não para, nem retrocede. E nós sabemos disso. Tempo que passou, é passado. Não tem mais como voltar atrás. Mas muitas vezes as pessoas dizem: se eu pudesse voltar no tempo, mas não pode, não tem jeito. A ciência não inventou máquina do tempo para voltarmos. Isso só existe na ficção. Por isso, precisamos tomar cuidado com o que estamos fazendo, com o que estamos falando, com o que estamos postando nas redes sociais e assim por diante. Tempo passou e não dá mais para voltar atrás e reconstruir. Mas ainda temos tempo. Então temos que começar aqui e agora. Mas e o que eu fiz lá no passado? Calma, você vai a partir de agora, que você fez uma tomada de consciência, você vai começar a reparar, fazendo boas ações.
Porque o tempo está correndo. E tem o tempo futuro. E esse tempo futuro, ele depende do que estamos fazendo no tempo chamado hoje. Presente, aqui e agora. Então não podemos esquecer disso. E irmãos estão chamando a atenção. Quem fica imóvel, vem o tempo passar, vai responder por isso perante a lei divina. E ele continua: não hesites, inicie a jornada do serviço ao próximo onde estiveres. Porque às vezes nós queremos ter a condição X, a condição Y, dizemos assim: olha, quando eu ganhar na Mega Sena, aí eu vou poder realmente ajudar. É até um bom pensamento. Você joga na Mega Sena toda semana. Antes tivesse dinheiro para isso. Faça assim, uma vez aqui, outra lá, quando eu lembro. Então não vai ganhar nunca. E quem disse que Deus vai te dar esse dinheiro todo? De repente, quando você ganhar esse dinheiro, vai se perder na vida. Então, o irmão está nos lembrando: para fazer o bem, você não precisa ter isso ou aquilo. Basta estar presente. Basta servir ao próximo. Isso é fazer o bem. Isso é realizar a caridade. Comece em casa. É mesmo? Como? Tendo paciência com os outros. Para que eles também aprendam a ter paciência conosco. Porque nós não somos santos. Nós também perturbamos a vida dos outros. Então nada melhor do que exercer paciência. Paciência com esse aqui que é teimoso, é orgulhoso. Paciência com esse outro aqui que é desorganizado, nunca guarda as coisas no lugar. Paciência. Então nós vamos exercendo a paciência. Aí você trabalha profissionalmente e tem aquele chefe que pega no seu calcanhar o tempo todo. Bom motivo para exercer paciência. E aí você ora e diz assim: Senhor, dá-me paciência. Ele dá, mas pede que você a exercite, que você se controle e que você então, fazendo isso, desenvolva mais essa virtude que é a paciência. E disse Emmanuel, encerrando o capítulo 2 da obra: em qualquer crise de existência, conserve a calma construtiva, de vez que os nossos estados mentais são contagiosos e, asserenando os outros, estamos especialmente agindo em auxílio a nós. Cuidado com a nossa mente, cuidado com os nossos pensamentos, cuidado em perder a calma, em ficar impaciente. O motorista que nos trouxe era um jovem. Ele aceitou a corrida porque ele conhece aqui a região e gosta muito de Piratininga. Ele disse: porque hoje o trânsito está horrível e o problema vai ser o retorno, que provavelmente vai fazer o retorno praticamente vazio, né, sem outra corrida. Mas vamos embora. Ele veio tranquilo, ia sentado lá tranquilo. De vez em quando eu olhava o relógio, vou chegar atrasado. Tudo bem. E conversamos um pouco, e coisa e tal, e chegamos. Ele falou: é aqui mesmo, né? Olha, muito obrigado, vai com Deus, tem uma boa noite de trabalho. Seu Marcos, foi muito bom, muito obrigado, não sei o quê. E ele sai na paz, na calma. Agora vamos à pergunta: e adiantar dentro do carro, ficar todo nervoso, impaciente, falar: meu amigo, acelera isso, corta isso daí, não tem outro caminho não? E adiantar alguma coisa num trânsito que não permitia que se fizesse outra coisa a não ser seguir o trânsito? Agora, a impaciência iria nos prejudicar, não apenas emocionalmente, mas fisicamente, porque a ciência já provou isso, que as nossas emoções desequilibradas atingem também o nosso organismo. E às vezes nós pensamos que estamos até doentes, mas não temos absolutamente nada.
Precisamos nos controlar emocionalmente, precisamos controlar o pensamento. E aí, quando nos acalmamos, passou, não tem mais nada. Agora, tem um agravante espiritual, porque quando nos enervamos, perdemos, entre aspas, a paciência, atraímos para nós espíritos que não querem o nosso bem, espíritos que estão na mesma faixa vibratória, no mesmo padrão, e afastamos os bons espíritos de nós. Aí o nosso anjo da guarda, que está nos acompanhando, ele pega assim: quer saber de uma coisa? Eu vou direto lá para o centro espírita e vou esperá-lo, porque não dá para acompanhar, está difícil. Com essa sintonia mental toda desequilibrada, não tem jeito. Então precisamos manter a paciência. Calma, vai fazer o quê? Mas vai chegar lá, não importa que horas, mas chega. E aquele que dá muito trabalho a nós na convivência familiar, um dia ele vai entender, um dia ele vai compreender, um dia ele vai se modificar a partir do nosso próprio exemplo. Talvez isso leve esta existência toda, mas cada um tem o seu tempo, e nós não podemos querer acelerar esse tempo. Vamos fazendo a nossa parte, procurando dar o melhor exemplo, procurando ser compreensivo, tolerante, paciente, até que o outro aprenda. É isso que nós temos que fazer, porque se hoje nós já estamos conseguindo desenvolver melhor a paciência, é porque nós viemos nos trabalhando, porque outros trabalharam conosco, e é por isso que hoje estamos mais pacientes, porque antigamente provavelmente não éramos. E aí nós temos o capítulo 3. Vamos destacar o final desse capítulo, que tem aqui por título Riscos e Deveres. Diz Emmanuel: compreensível a nossa perplexidade diante de certas manifestações de violência nas paisagens sociais da vida moderna, mas não nos será lícito esquecer que nos achamos todos na hora de mais intensivamente compreender e mais servir. Aí você vê, você está na rede social e vê a divulgação das comemorações de aniversário do Núcleo Espírita Chico Xavier. E aí você se interessa e olha onde é. Ih, mas é lá em Piratininga, em Niterói? Ah, mas e à noite? Deus me livre de ir lá à noite. Já pensou se eu sou assaltado? Se me acontece isso, se me acontece aquilo? Porque nossa sociedade está muito violenta. Rio de Janeiro, então, nossa. Aliás, se eu pudesse, já tinha saído desse Rio de Janeiro há muito tempo. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Ao invés de estarmos colaborando para melhorar a situação, nós estamos colaborando para complicar. Porque os nossos pensamentos não são bons, não são positivos, e precisam ser. E aí é claro que também não agimos, e vamos largando aquilo que faria bem para nós e para os outros. E aí eu olhei para os dirigentes: olha, você vai me desculpar, mas à noite eu não saio mais de casa. É mentira. Você não sai mais de casa para vir aqui no centro espírita, para ir passear no shopping, para não sei o quê. Ah, você sabe. Tá? E nós temos visto muitos espíritas fazerem isso. Não vem mais do centro espírita, mas está no estádio de futebol, está no show, está no shopping, está no supermercado, está nisso, está naquilo. Está vivendo na sociedade, apesar da sociedade ser violenta. E é interessante que o centro espírita, que é um oásis de paz, é de onde ele se retira, quando deveria estar aqui, presente, colaborando, aprendendo, recebendo as dádivas espirituais. É isso que nós temos. Irmão, então, estamos lembrando, sim, estamos vivendo momentos de violência na sociedade, é fato. Estamos,
Boa parte dos seres humanos ainda são egoístas, ainda são violentos. Sim, tudo isso é verdade. Entretanto, Emmanuel nos diz que mais intensamente precisamos compreender e servir. Servir no bem, servir na paz, servir no amor ao próximo. É isso o que nós temos que fazer. Onde eu moro, bem do lado, tem uma farmácia, uma drogaria, e eles fazem entregas a domicílio. Então tem a rapaziada de moto, de bicicleta, né, de bike, que faz as entregas. Eles ficam tudo por ali. E tem uma mureta, e eles adoram ficar sentar naquela mureta, fica tudo por ali. E que dá exatamente no nosso portão de entrada e saída. Então, o que nós fizemos? A amizade com eles. Porque eles ficam ali, não entra e sai deles para fazer as entregas, para almoçar, para bater papo, quando estão esperando e coisa e tal. Então, ao invés de reclamar que o gerente da farmácia, que os funcionários da entrega deles estão lá atrapalhando o nosso portão, nós fizemos amizade com eles. Bom dia, boa tarde, e aí, tudo bem? Ah, tá no descanso aí agora? Mas daqui a pouco já vou ter que sair aí, não sei o que, tá precisando de... Pronto. E vivemos em paz, com tranquilidade, que é muito melhor do que brigar. Porque daqui a pouco, todos eles estão ali. Cuidado com esse vizinho aí, tá? Que ranzinza, reclamão, briguento, Deus do céu. Fulano, não fica aí não, porque se ele sair, se prepare. Então, pelo contrário, nós criamos a amizade, compreendemos a situação deles, porque eles não têm onde ficar a não ser ali, e lidamos com maior tranquilidade a esse respeito. E eles então batem papo, conversam conosco, não há problema nenhum. Então vamos agir, vamos servir, vamos compreender, vamos amar para mudarmos o mundo. E aí vem o capítulo 4, e esse capítulo é muito importante, porque ele tem por título Impaciência. Eu vou abordar o capítulo, mesmo sabendo que aqui ninguém está precisando disso. Tem todo mundo naturalmente é paciente, mas Emmanuel escreveu o capítulo, então nós temos que abordar o seu conteúdo. Impaciência. E ele inicia dizendo: sempre que se te faça possível, pede aos céus que fortaleça com a paciência, para que não se te dificulte o caminho para a frente. Perceberam que Emmanuel faz uma ressalva? Sempre que se te faça possível, porque ele, como benfeitor espiritual, compreende os nossos momentos. Que às vezes nós temos momentos que nós não conseguimos. Ontem uma companheira no estudo estava dizendo assim: olha, ô Marcos, eu vou pedir desculpa para você e perdão a Jesus, mas eu modifiquei o Pai Nosso. O famoso Pai Nosso que Jesus ensinou, aquele final, que quando ele fala, assim, para Deus nos perdoar, a perdoar as nossas ofensas na medida em que perdoamos a ofensa dos outros. Eu mudei. Sabe por que eu mudei? Porque eu não consigo perdoar a ofensa. Então, eu quando faço o Pai Nosso, eu chego nesse trecho, eu falo: e Senhor, quando eu conseguir perdoar alguém, por favor, me perdoe. E quando ela fala isso, você, pois é, mas olha só, essa sua fala está de acordo com o que Jesus nos ensinou, porque Deus faz exatamente isso. Mas lembrando que Deus é Pai de bondade, de misericórdia, de amor, e Ele, mesmo vendo que você não consegue perdoar os outros, não significa que Ele não lhe perdoe. Ele perdoa, tanto perdoa que Ele dá a chance de reencarnar, para que você consiga aprender a perdoar. Então não tem problema que você faça essa modificação na prece. Mas você acabou de dizer também aqui para nós, no seu depoimento, que você está num grande esforço
e que você, hoje em dia, você não pensa mais mal de ninguém. Olha, isso significa que você sabe perdoar. Não é? E não pensar mal de ninguém, nossa, já é um grande avanço. Deus sabe, então não fique preocupado com isso. Ele sabe. E sempre vai lhe perdoar. O que não significa que você não tenha que reparar o mal que andou fazendo. Porque isso é da lei divina. Mas que Deus perdoa? Claro que Ele perdoa. Agora, vamos colocar em prática as lições. Então, sempre que nos for possível, vamos pedir aos céus, ou seja, a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, que eles nos fortaleçam a paciência, para que o nosso caminho que temos em frente não fique difícil. Porque não importa onde estejamos, se é aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou numa cidadezinha pacata do interior, não importa, porque nós fazemos o lugar em que estamos. Então temos que usar a paciência o tempo todo, mas não confundamos a paciência com ficar parado e não fazer nada, porque muitas pessoas confundem isso, né? Não, eu estou aqui sentado no sofá ou deitado na rede, porque eu estou aqui meditando para exercitar a minha paciência. E aí você fica horas ali e não faz nada. Não, você não está exercitando a paciência, está exercitando a preguiça. E vai responder por isso perante a lei divina. Ser paciente, mas agindo, servindo, aprendendo sempre, se aperfeiçoando, evoluindo, trabalhando para a construção de uma nova sociedade, mais equilibrada. Esse é o nosso papel aqui na humanidade. E aí Emmanuel vai também nos dizer, nesse capítulo, sobre a impaciência. Em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção do teu próprio endereço. Nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. Nós vivemos no mundo com os outros, e vez ou outra nos vemos cercados de alguma situação agitada. Aconteceu um assalto, um atropelamento, etc, uma briga, às vezes até no ambiente familiar. Isso nos cerca, porque nós estamos com os outros estão conosco. O que nos lembra aqui, irmã? Não perca o equilíbrio nessas horas. Calma. Mantenha a calma e age no bem, para que a situação não se complique. Lembre-se das lições que está aprendendo com a doutrina espírita e com o Evangelho. Agora é a hora de colocar em prática. É agora, quando a situação está pegando, como se diz. É agora a hora que você tem que provar que você é um verdadeiro espírita, que você é um verdadeiro cristão. Vamos dar um exemplo prático. Começou uma discussão lá em casa, e você está ali, você está na sua, você olha, meu Deus do céu, já vamos começar a discutir de novo, né? E você está tentando se manter paciente, né? Tranquilo, e está lá o bate-boca, aí entra mais um, e aí começa, isso, porque aquilo, porque não fui eu, porque isso aqui, e aí você, bom, agora eu tenho que agir. Emmanuel no livro Paciência está dizendo que eu tenho que agir, então eu vou agir. Vamos acabar com isso agora, antes que sobe para alguém aqui que eu não estou mais aguentando isso. E lá vai você, levanta o tom de voz e sai atropelando e não sei o quê, e a situação piora, porque muitas vezes é o que acontece, a situação piora. E você esqueceu que o Emmanuel disse para agir sim,
mas para servir sempre com Jesus. Jesus faria isso? Não. Então mantenha-se calmo. Precisa intervir? Gente, por favor, vamos baixar o tom de voz, vamos tentar conversar, vamos parar de se fazerem acusações. Não, mas é que não sei o quê. Calma, calma. Vamos sentar e conversar para ver o que foi que aconteceu e como que nós podemos resolver isso. Porque se ficarmos aqui no bate-boca, nessa discussão, nós não vamos encontrar solução. Não é, minha gente? Calma. É isso que nós temos que fazer. Porque nós estamos nos esforçando para colocar em prática a paciência, junto com a compreensão, com a tolerância, com a resolução do conflito. É isso que nós temos que fazer. E aí Emmanuel vai aqui também nos dizer: a paz em ti será a paz nos outros e todos nós, seja aqui ou além. Necessitamos de paz a fim de viver fazendo o melhor. Ai, como necessitamos! Quem não quer ter paz na sua vida? E irmãos, estamos lembrando que para você ter paz na sua vida, você precisa ser a paz para si mesmo e para os outros. E lembrando que os desencarnados também precisam de paz. E é por isso que nós dizemos: para de pensar no falecido ou na falecida, que não faleceram, porque a vida continua depois da morte. Deixa seguir a vida, assim como você tem que seguir a sua vida, porque os nossos pensamentos atingem os que estão desencarnados. Pensamentos desequilibrados desequilibram. Então todos nós, encarnados e desencarnados, necessitamos de paz. Mas não temos que ficar esperando que os outros nos deem a paz. Precisamos construir a paz em nós mesmos, sermos a paz, exercendo a paciência, a tolerância, a compreensão, o diálogo, construindo sempre no campo do bem. Nós estamos aqui no capítulo 4 deste livrinho, livro de bolso com o nome Paciência. Quantas lições que já tiramos de alguns trechos de 4 capítulos desta obra. Vamos a mais um capítulo. Capítulo 5, que Emmanuel chamou de A Crise Acontece. E realmente acontece. Às vezes, não por nossa culpa, não porque queremos, mas acontece. Porque todos nós, num grau maior ou menor, ainda estamos lidando com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade, com a prepotência e assim por diante. E ele vai aqui nos dizer: quando te encontrares numa hora grave e áspera, em que todas as vantagens que adquiriste no tempo te parecem arrastar para o sofrimento, não desesperes, nem desanimes. Confie em Deus e segue para diante. Porque Deus sabe de nós. E Deus jamais nos dará uma prova pela qual não tenhamos forças para passar. Porque Deus é bom e justo. Se a crise avassaladora chegou, calma, confiança em Deus, paciência, porque vai passar. Quando passar, nós vamos sair como heróis de nós mesmos, porque saímos mais fortalecidos, porque colocamos em prática a fé, a resignação, a perseverança. Por isso ele nos diz aqui: confia em Deus e segue para diante. Nada de desespero, nada de desânimo. As crises passam. É como a tempestade. Começa a fechar o tempo
começa a trovejar, uns relâmpagos, e cai aquele aguaceiro. E chove, 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 chove muito. Parece que o céu desabou sobre a terra. Isso gera preocupações. Aí você está de olho na rua, na casa, está tudo bem, está caindo água, tempestade. Mas todos nós sabemos que ela passa. Pode cair muita água, pode durar um bom tempo, mas passa. E depois que passa, o céu começa a desanuviar, ele começa a abrir. E no dia seguinte, dá um sol belo, majestoso. Você olha lá para fora, nem parece que ontem caiu aquela tempestade toda. E tem um dia maravilhoso. Céu aberto. Assim é a vida aqui na humanidade. É assim que acontece aqui na Terra. Moralmente é a mesma coisa. Se tivermos paciência, a coragem de continuar o trabalho, não desanimarmos, que o amanhã vai nos reservar novas coisas. E aí aquela crise, que foi terrível, vai virar apenas história da nossa vida. Uma coisa que aconteceu lá no passado, ontem, mas que nós não nos curvamos, perseveramos, continuamos, confiamos em Deus, fomos em frente e passou. Como a tempestade que passa. Ou aquela onda de calor terrível. 3, 4, 5 dias, 40 graus à sombra. Mas você sabe que vai passar. Nós sabemos que vai passar. E passa. Aí muda o tempo, vai-se embora a onda de calor. E aí nós começamos a recordar, lembra? Ano passado, aquela onda de calor, pois é, foi ano passado. Passou. O tempo agora é outro. Moralmente é a mesma coisa. As crises passam. Elas só perduram quando guardamos a crise conosco mesmo. Por quê? Porque ficamos magoados, ressentidos, porque não perdoamos, porque não esquecemos, porque ainda alimentamos. Mas na verdade a crise já passou, já foi resolvido. Mas nós continuamos a cultivar aquilo. Mas até hoje eu estou ressentido. Por quê? Vamos aplicar o amor, o perdão, seguir em frente, para que passe. Porque os outros estão seguindo em frente e você está ficando para trás. E aí então, Emmanuel vai aqui nos dizer, no final desse capítulo, Deus te vê provendo-te de recursos, segundo as tuas necessidades. Ou seja, nós temos daquilo que necessitamos, porque Deus não nos abandona. Agora, paciência, porque as coisas não acontecem como queremos, quando queremos, do jeito que queremos, porque Deus sabe de nós, e Ele é paciente. Nós precisamos ser pacientes também. Calma. Se não é para agora, então vai ser para depois. Se não é desse jeito, vai ser de outro. Quando vai acontecer, vamos trabalhando, vamos vivendo. E lá na frente, uma hora, vai acontecer. Tivemos uma situação junto à prefeitura, legalização ali de imóvel. E aí, o engenheiro responsável, fazendo todo o processo, aquela coisa toda, e teve multa, e não sei o que, para legalizar. Ok. Estava tudo quase nos conformes. E aí, a prefeitura fez uma exigência. Mas tudo bem, era uma exigência que dava para cumprir, não era problema, mas que dependia do engenheiro, que precisava da assinatura dele, era ele que tinha que fazer. Ele falou, não, pode deixar. Ok. E passou uma semana. E passaram 3 semanas.
E lá se foi um mês, entrou por outro mês. Não, é que eu estou com um serviço aqui, mas eu vou providenciar. E passa mais um mês, e passa o tempo, e passa o tempo. E depois de algumas cobranças, falamos para nós mesmos: quer saber de uma coisa? Não vou cobrar mais. Já pedi, já roguei, solicitei, ele não se mexeu até agora. Então, paciência, porque está na dependência dele, que é o engenheiro responsável. Só ele pode lá assinar a planta. Então, o que vamos fazer? Não cobro mais. Mas vou orar. Senhor, por favor, lembra lá o nosso companheiro que ele precisa cumprir a exigência da prefeitura. E vamos esperar pacientemente. E aí, esperando, não cobramos mais, deixamos. Um dia ele entrou em contato. Senhor Marcos, tudo bem e tal, como é que vai? Mas eu estou até, vou enviar agora para o senhor, inclusive a imagem aqui que eu captei aqui no computador, tá? Que dê entrada lá naquela exigência. É mesmo a exigência, que bom, muito obrigado. Ver qual é o valor, quanto que tem que pagar pelo seu serviço e tal, claro, não sei o quê. Pronto, foi feito. Paciência. Às vezes não tem solução. Então nós vamos ter que aguardar a boa vontade do outro. E, só para lembrar, que essa exigência veio depois de 2 anos que o processo já estava entregue na prefeitura. Porque a fiscal responsável tinha tirado licença, depois tirou férias, depois tirou uma licença-prêmio, né? E segundo ali a secretaria, era só ela. Nosso processo era dela. Então, paciência, né? Fazer o quê? Vamos esperar ela voltar de Miami e um dia ela vai. Um dia ela vai. E quando finalmente ela voltou, ela fez a exigência. Paciência. Esse é o nosso mundo. Não adianta nós entrarmos em crise e provocarmos uma crise. Paciência, que as coisas vão se resolver. E um dia ela vai olhar o cumprimento da exigência. Pacientemente nós vamos aguardar. Bom, de repente nós vamos desencarnar e o processo não está pronto. Paciência. Fazer o quê? Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora esperamos que os outros também façam. Mas eles olham para nós e veem que a nossa atitude é uma atitude de paz, é uma atitude de paciência, de compreensão e de serviço ao mesmo tempo. Tudo isso nós aprendemos nesta obra, Paciência, do Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. E para encerrarmos, vamos ao último capítulo, o capítulo 20 desta obra, que Emmanuel deu por título Ato de Louvor. E ele encerra dizendo o seguinte: sempre que se faça possível, pede aos céus te fortaleça com a paciência, para que não se te dificulte o caminho para a frente. Ele repete o que ele falou no outro capítulo, porque ele tem que repetir. Paciência. Muitas vezes nós complicamos a nossa jornada terrena porque somos impacientes, não sabemos esperar, não sabemos tolerar, não sabemos compreender, e aí atropelamos os outros e a nós mesmos e complicamos tudo. Então aprendamos a ter paciência e lembrando que ela sempre está conosco, só precisamos desenvolvê-la, e para desenvolvê-la nada melhor do que ter pessoas complicadas do nosso lado, porque somos obrigados pelas circunstâncias da convivência a termos que usar a paciência. Desde 1983 a obra está conosco. Ela foi publicada originalmente
pela Cultura Espírita União, lá de São Paulo. Aliás, este é um exemplar deles, mas o livro foi relançado em parceria com a Federação Espírita Brasileira. E tenhamos a paciência de procurar o livro, ler, meditar sobre essas lições tão importantes de Emmanuel, para que possamos melhor viver em paz e para que possamos, com o exercício da paciência, junto com a perseverança, construirmos um mundo muito melhor para vivermos e propiciarmos aos outros que também vivam nesse mundo melhor, porque com o nosso exemplo, seguindo Jesus, os outros tenderão também a seguir esse nosso exemplo. Da paz em todos os corações, que possamos estar sempre com Jesus, porque Ele sempre está conosco, e que sejamos os construtores desse mundo novo, o mundo do bem, que se fará maior do que o mal. Paz em todos os corações.